segunda-feira começa tensa por conta dos atentados que atingiram Paris na sexta-feira e toda a repercussão. O mercado começou um pouco apreensivo, o clima é de cautela, as bolsas mostram uma leve alta, mas o mercado ainda segue um pouco cauteloso com o que deve acontecer no desenrolar de tudo isso. E também temos a pauta política voltando com força, principalmente sobre a permanência de Joaquim Levy no governo. Bom, para começar, vamos passar rapidamente, agora já são 10 horas e 11 minutos. O Ibovespa mostra uma leve alta de 0,22, cotada a 46.620 pontos. O dólar mostra leve queda, assim como o DI. No destaque positivo do Ibovespa aparecem as ações da Petrobras, que acompanham a alta da cotação do barril de petróleo, subindo quase 2% lá fora, e a Petrobras com isso marca alta de 1,38% a ação preferencial e 1,82% a ação ordinária. Se os atentados não tiveram um impacto direto na precificação dos ativos, pelo menos o petróleo mostra uma reação um pouco mais forte e subindo, bateu $40 na sexta-feira, está mostrando um sinal de força nesse começo de segunda-feira. O atentado em Paris, né, que vitimou mais de 100 pessoas, e após o Estado Islâmico reivindicar a autoria dos atentados, a França iniciou na noite de domingo bombardeios e, embora não tenha afetado drasticamente o mercado, os investidores temem que a tensão geopolítica prejudique o comércio e a confiança do consumidor, lembrando que a economia francesa estava em passos de recuperação, uma das poucas economias que estava em um bom sinal de recuperação, já que a economia europeia não anda tão bem das pernas. Inclusive, nessa semana, teremos o discurso do presidente do Banco Central, Mário Draghi, que deve anunciar alguma novidade. Já deixou bem claro que é muito fácil de ver que a economia europeia não está se recuperando tão forte quanto esperava. Isso pode trazer novas notícias, principalmente sobre plano de estímulo na região. Isso principalmente se os Estados Unidos reforçar que devem subir os juros por lá. Passando aqui pelo Brasil, os novos rumores em relação à saída do ministro da Fazenda seguem movimentando os mercados, né? Para quem acompanhou, semana passada veio com muita força os rumores de que Meirelles deve assumir o Ministério da Fazenda, um lobby do ex-presidente Lula a favor disso. Dilma bancou o Levy hoje. Na semana passada já tinha dito que se o Levy saísse, o substituto não necessariamente seria Meirelles, ele também não teria carta branca. Enfim, muito burburinho, muito papo de corredor. Mas o que está de fato oficial foi hoje o discurso da Dilma Rousseff na Turquia, onde ela participa da reunião do G20, onde ela falou que reiterou o apoio ao ministro da Fazenda e disse que ele fica onde está e ainda por cima deixou bem claro que não concorda com a avaliação de Lula sobre o Levy, ou seja, uma sinalização clara de que rompimento com a opinião do Lula e bancando Joaquim Levy na Fazenda. Ainda sobre o Levy, vale informar a notícia que saiu no Valor Econômico, que ele tem trocado correspondências com a presidente Dilma Rousseff e conversado com ministros palacianos, sinalizando que quer deixar o governo. Mas isso não seria imediato, ele não quer se indispor com a presidente e quer se esforçar para sair tão bem quanto entrou. É o famoso sair por cima, né? Eu acho que ele não quer entregar a economia do jeito que está e fundamental que ele consiga pelo menos entregar o ajuste fiscal que tanto vem sendo prometido, né? Inclusive, ele voltou a falar que para a economia voltar a crescer, é preciso fazer o dever de casa, ou seja, aprovar o ajuste fiscal, pedido que o Levy vem fazendo enfaticamente. Bom, toda segunda-feira a gente tem Boletim Focus e hoje não foi diferente, mais uma vez projeções ruins para a economia brasileira. O PIB de 2015 se manteve em 3,10, mas para 2016, a queda de 3,10, para 2016 a queda subiu para 2%. Na semana passada a projeção de queda era de 1,9% no PIB. Já o IPCA finalmente superou a barreira dos 10% e deve fechar 2015 em 10,04%. Na semana passada era 9,99%. Já para 2016 a previsão subiu de 6,47% para 6,50%. Previsões para a Selic se mantiveram em 14,25% em 2015 e 13,25% para 2016. Nessa semana ainda teremos hoje vencimento de opções sobre ações, evento que costuma trazer bastante volatilidade para as blue chips. Na sexta-feira, taxa de desemprego e prévia do IPCA. O IPCA deve finalmente mostrar um resultado acima de 10% nessa sexta-feira. E na quarta-feira teremos o IBC-BR, conhecido como prévia mensal do PIB, divulgada pelo Banco Central. Também vai dar uma sinalização um pouco mais clara de como anda a economia brasileira. Ainda sobre a agenda,
Está previsto para amanhã dados de preço dos Estados Unidos e é um dos principais vetores para se o Federal Reserve vai subir ou não juros por lá, então vale a pena monitorar. Lembrando, aquela aposta de curva de juros dos Treasuries americanos mostram que há uma chance de 68, entre 65% e 70% de alta de juros por lá ainda esse ano. Bom, passando para os destaques corporativos, a grande novidade veio na noite de sexta-feira com um fato relevante divulgado pela BMF-Bovespa, no qual ela finalmente colocou um preço na transação envolvendo a fusão com a CETIP. A BMF-Bovespa estaria disposta a pagar 10,25 bilhões pela CETIP, o que equivale a R$ 39 por ação. No comunicado, a BMF-Bovespa enfatiza que esse é um prêmio de 15% em relação ao preço da CETIP no final de outubro, que foi um dia antes do fato relevante de anunciar as tratativas preliminares sobre o acordo. Porém, esse R$ 39 é menos de R$ 1 sobre o preço de fechamento de sexta-feira, foi R$ 38,06 da ação da CETIP. Ou seja, um prêmio muito baixo para quem não estava dentro do papel, e isso acaba frustrando um pouco. Até o Bradesco BBI e o JP Morgan nessa manhã já rebaixaram a recomendação para a CETIP, atribuindo o prêmio pequeno. Agora a ação tem um ganho potencial de 2%, na faixa de 2%, algo que não é atrativo. E o próprio Credit Suisse destacou que as condições atuais são atrativas para a BMF-Bovespa, mas não tanto para os minoritários da CETIP, e por isso ele acredita que os minoritários da CETIP deveriam pedir mais para aceitarem os acordos. Vamos dar uma olhada como é que está a ação. A BMF-Bovespa mostra leve queda de 0,5, já a ação da CETIP mostra uma alta sutil de 0,63. A gente dá uma olhada aqui no gráfico, que ela já digeriu muito bem toda essa alta ali no final de outubro, quando ela saltou de R$ 34 para R$ 37 em apenas um pregão. De lá para cá, ela vem subindo do dia após anúncio até aqui, alta de 4%, mas obviamente quem pegou o movimento de antes está muito mais feliz do que quem pegou agora, já que o prêmio está muito baixo dessa oferta. Outro destaque corporativo fica com a Vale, hoje 2 da tarde, teleconferência em português, às 3 da tarde, teleconferência em inglês, com analistas e investidores, para falar sobre a tragédia em Mariana e as consequências, esclarecer dúvidas, enfim. A Vale agora está num momento que, como acionista e detentora de 50% de participação da Samarco, juntamente com a BHP, pode sofrer sanções e ter um impacto doloroso no seu resultado. Só ainda sobre Samarco, vale lembrar que, segundo o promotor de justiça de Minas Gerais, ela deve ter que pagar R$ 1 bilhão pelo acidente, mas isso ainda está muito no campo das ideias, muita coisa deve acontecer, foi uma tragédia de proporções enormes e isso provavelmente vai demorar um pouco mais, e quanto mais demorar a gente sabe que mais incerteza vai gerar e maior pode ser a bolada que a Vale vai ter que pagar. Ainda sobre a Vale, o Bradesco BBI rebaixou hoje o preço-alvo das ações, que era de R$ 24 para R$ 19. Vamos dar uma olhada no gráfico da Vale. Obviamente a notícia foi ruim, mas a Vale ainda sofreu nos últimos dias com a queda do minério de ferro, né? A gente vê aqui que ela teve 7 quedas consecutivas e nesse período caiu 13%. Na sexta-feira teve um movimento de correção forte, fechando na máxima do dia, e hoje está estendendo esses ganhos, subindo na faixa de 1%. A ação agora está perto de R$ 13, né? Bem distante dos R$ 15 que valia no final de outubro. Por fim, destaque para o Bradesco, que anunciou que vai fazer uma assembleia no dia 17 de dezembro para deliberar uma proposta de aumento de capital no valor de R$ 3 bilhões via emissão de 164,8 milhões de novas ações para subscrição particular pelos acionistas. Ou seja, só vai participar desse aumento de capital quem já é acionista do Bradesco. O período de subscrição, caso seja aprovado, será de 4 de janeiro a 5 de fevereiro do ano que vem. Segundo o banco, o aumento de capital tem por objetivo reforçar a capitalização frente aos seus investimentos e evolução crescente de suas atividades, gerando flexibilidade para o posicionamento estratégico perante as oportunidades de mercado. O Bradesco também aprovou ao Conselho um pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 4,05 bilhões, o que equivale a 0,7677 por ação ordinária e 0,8444 por ação preferencial. Ele ainda fala que o juros sobre capital próprio possibilitará aos acionistas subscreverem o aumento de capital proposto. O Conselho vai decidir sobre a proposta em 16 de dezembro. Ou seja, 16 de dezembro tem a reunião do Conselho para aprovar esses 4 bilhões em juros e 17 de dezembro tem a aprovação com os acionistas desse aumento de capital. Vamos dar uma olhada como é que abriram as ações do Bradesco. Ainda está em leilão,
papel preferencial, o ordinário está caindo 0,04, papel preferencial ainda em leilão. Vamos dar uma passada rápida, a ação da Petrobras ganhou ainda mais força, maior alta do Ibovespa nesse momento, subindo 2,85, ação preferencial subindo 2,06. Na ponta negativa do Ibovespa aparece Localiza, caindo 3,5% e algumas empresas do setor educacional. Bom, de destaque da agenda é isso, fica de olho meio-dia e meia quando abrir a Bolsa Norte-Americana e já deixo o convite hoje para o Comprar ou Vender, vai ser especial. O Pedro Gaudi vai acompanhar a teleconferência da Vale às 2 horas, 2h30, provavelmente ele vai chegar um pouco atrasado no programa, enquanto isso eu e o Flávio Conde vamos fazer uma análise de Petrobras, repercutindo o resultado divulgado na semana passada. Depois o Pedro Gaudi vai dar o parecer sobre a Vale, de tudo que ele viu na teleconferência e se vale a pena ainda comprar ou não a ação da mineradora. Tudo isso hoje, 2h30 ao vivo no Infomoney TV, o convite já fica aqui em aberto. Quem não for acompanhar, tenha um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!